Passou algum tempo, eu vim para casa, tive alta, comecei a viver ali tranquilamente, mas aí eu tinha que voltar para fazer acompanhamento com os médicos. Eu não fiquei com sequela física, graças a Deus, mas eu fiquei com algumas sequelas neurológicas. Eu comecei a ter crises convulsivas. As crises convulsivas, elas são desmaios, e esses desmaios, eles não aconteciam, não tinha assim uma ordem, um padrão. Às vezes eram 2 por semana, às vezes eram 3, às vezes passava uma semana que eu não tinha nada, mas eles estavam ali frequente, toda semana. E eu não sentia dor, mas quando acordava tinha um constrangimento muito grande, porque era a comprovação de uma impotência muito grande. E tem algumas consequências das crises convulsivas, que alguns também chamam de epilepsia, que são muito desagradáveis. Mas eu estava tratando, a gente precisou passar muito tempo tratando. Eu fiz um tratamento para controlar, para acabar com essas crises convulsivas epiléticas por 6 anos. Foram 6 anos usando remédios muito fortes para que o meu cérebro pudesse voltar ao normal e eu não sentir mais essas crises. E para a honra e glória do Senhor, depois de 6 anos acabaram. Eu tive também uma alteração, um déficit na memória. Assim, não perdi a memória, mas eu não consigo, e é uma coisa assim muito milagrosa de Deus também. Por exemplo, eu tenho 28 anos de igreja adventista, eu não sei um hino de cor, eu não tenho um versículo da Bíblia decorado na minha cabeça, nem um versículo, mas eu tenho uma maneira, Deus me deu uma maneira de interpretar que é uma prova do milagre de Deus. Eu não consigo decorar, eu não consigo armazenar muita coisa. Eu tenho alguns lapsos assim no meu dia a dia. Eu consegui fazer faculdade, eu consegui fazer uma pós-graduação, eu consigo fazer cursos de especializações em alguma coisa, mas a minha memória, ela é muito danificada. Mas Deus faz muito milagre. Quando eu vou preparar uma mensagem, um sermão, uma palestra, alguma coisa assim, às vezes as pessoas que me veem ali dizem: nossa, a Eliette tem uma memória boa, um cérebro bom, mas não é. Eu não escrevo, às vezes eu gravo em áudio, mas geralmente é algo que eu sinto e eu vou falando. É de uma maneira assim que não tem como explicar. Não tem como explicar, porque se eu não olhar no papel, eu não sei repetir aquilo. Mas na hora que eu olho a primeira palavra ali no papel, volta tudo pra minha cabeça. Volta tudo, e aí eu não preciso de papel, eu não preciso de slide, não preciso de nada. Volta tudo ali de uma vez. Nem que depois vai embora de novo. Mas naquele momento tá ali. É incrível. É incrível. E às vezes acontecia que eu chegava pro Joatan e falava assim, aí eu contava a história. Joatan, aconteceu assim, assim, assim. Aí eu ia na cozinha, quando eu voltava, eu contava a mesma história de novo. Aí eu ia no outro lugar, quando eu voltava, eu falei: tu sabe o que foi que aconteceu? Aí ele dizia: já sei 3 vezes o que foi que aconteceu. Então, tinha episódios assim. Hoje não acontece mais isso. Hoje tem só a questão realmente de eu conseguir ler aqui uma coisa, e se eu virar pra ali, quando eu voltar, eu não sei o que foi que eu li. Às vezes eu faço uma coisa aqui pra eu terminar, quando eu vou no outro ambiente, eu não sei mais o que eu tinha que fazer. Mas eu vivo e faço coisas extraordinárias, mesmo com esse déficit. Deus é muito maravilhoso, muito, muito, muito. Deus é inexplicável. E outra sequela também foi uma depressão crônica. A depressão crônica, ela é um pouco mais avançada, um pouco mais difícil de tratar.
Eu não vou aqui entrar nos aspectos do que é uma depressão, porque cada um vê de um jeito, mas eu vou falar do que acontece comigo. Durante 6 anos eu tomei remédio para controlar as crises convulsivas, mas essas crises convulsivas, elas me limitavam muito, porque o problema estava sendo tratado ali dentro do meu cérebro. Eu estava tomando medicamento, o médico disse, olha, a gente vai conseguir sanar isso aqui, beleza. Mas enquanto não sanava, acontecia que tinha o perigo de onde eu caí, como eu caí. Porque eu podia pegar uma pancada na cabeça e isso trazer um trauma bem maior. Então, aconteceram limitações na minha vida. Limitações físicas, limitações que eu não podia ir e vir para onde eu quisesse. Durante um bom tempo eu fiquei só dentro de casa, porque tinha um medo de acontecer isso. E aí a gente passou por um processo onde a gente foi se adaptando, todo mundo se adaptando com relação àquilo. Deus era muito sempre cuidando. Enquanto eu estava com os meus problemas, Deus estava trabalhando ao redor ali. Eu sempre tive uma rede de apoio familiar muito boa, muito importante. Tinha a questão financeira também, que era muito boa. Eu podia ir para Teresina, eu podia ir para São Paulo, para São Luís, aonde tinha um tratamento, aonde tinha um especialista naquela área, eu estava. Os remédios, os melhores tratamentos de remédio eu podia fazer. Tinha uma pessoa para auxiliar lá em casa, escolhida por Deus. A dona Lourdes, ela passou 7 anos conosco, começou cuidando do Bruno pequenininho, e ela foi muito importante nesse processo de adaptação, porque o Joatan tinha que trabalhar, minha mãe e minha sogra moravam um pouco mais afastada, então era ela a minha base. Eu dormia às vezes 3, 4 dias direto, por causa dos remédios que eu tomava muito fortes, e ela era a minha base, então isso foi muito importante. E então, fora a Dona Lourdes, teve muitas pessoas que Deus foi colocando no caminho para auxiliar. Mas eu passei por um período que aquela fé toda, aquele relacionamento com Deus, ele passou por dificuldades. Porque eu comecei a tratar paralelo às crises convulsivas, também a questão da depressão. E remédio para depressivo, você tem que fazer um tratamento com psiquiatra, com psicólogo. E existia pouca informação com relação a isso. Eu não digo só dos outros, eu falo em minha concepção. Eu ainda acreditava que tratamento psiquiátrico, acompanhamento, remédio controlado era algo para quem realmente tinha um desequilíbrio mental. E foi muito importante os médicos que Deus colocou no meu caminho, as ferramentas, eu digo que foram ferramentas de Deus que Ele colocou no meu caminho, pessoas que me auxiliaram muito, porque quando você começa, as pessoas começavam a saber, você tá fazendo, eu tive que me afastar do trabalho, mas isso é uma outra parte, é um outro privilégio de Deus atuando para depois. E as pessoas dizem, você tá fazendo tratamento psiquiátrico, tomando remédio, você sabia que quem toma remédio controlado fica inativo, fica dependente, vai chegar um tempo que você não consegue fazer suas atividades higiênicas principais, se alimentar, você vai ficar totalmente dependente. Muita informação errada, e aquilo ia entrando na minha cabeça e ia me perturbando. E ainda tinha a questão de algumas pessoas acreditarem e ligarem a questão da depressão, de problemas emocionais com falta de fé. Existia esse erro também. E eu comecei a pensar também, eu falei, onde foi que quebrou o relacionamento com Deus? Onde é que acabou? Por que Ele me tirou de lá daquela maneira tão maravilhosa e agora tá desse jeito? Se eu tô passando por tudo isso, pela essa questão emocional, é porque eu não tenho fé, é porque eu não tenho mais um relacionamento com Deus, eu tô de novo andando sozinha. E aquilo ali me machucava bastante, aqueles pensamentos, aquelas ideias. E eu larguei de tomar os remédios por algum tempo. Mas as consequências, elas vêm dobrada.
Porque assim, quando você quebra uma perna, quando você tem um acidente, quando você está passando por uma enfermidade, que você chora, que a tua dor é uma dor visível, as pessoas, elas compreendem, elas têm um olhar diferente de compreensão para o que você está passando. Só que o problema da depressão, ele é invisível. A tua dor, ela não é física. A tua dor, ela é física, porque quem está sentindo sente a dor física. Hoje já se tem comprovação em exames que o cérebro de uma pessoa que tem depressão, ele é completamente diferente do cérebro de uma pessoa normal. É visível as alterações que tem ali. Então não é só uma coisa emocional. O corpo, ele sofre danos com aquilo ali. Mas as pessoas que estão de fora, elas não conseguem entender. Elas olham para você e dizem assim, mas você tem tudo. Tudo que uma pessoa queria ter, e então não tem motivo para você estar desse jeito. Mas você está daquele jeito. Você sente, você sofre. Então é uma caminhada solitária. É uma caminhada solitária. E eu tive um psiquiatra, o Dr. Giveno, que ele foi muito importante. Ele me ensinou muitos exercícios que me ajudam até hoje. Processos para que eu pudesse me conhecer, para que eu pudesse entender quando eu estava entrando em uma crise, para que eu pudesse me controlar nesse processo, para que eu pudesse tirar o mínimo de dano para o meu cotidiano. E principalmente, ele dizia, olha, não compartilha com os outros. Porque se você compartilha e as pessoas te trazem um monte de informação errônea, um monte de achismos, isso te atrapalha, porque você interrompe o tratamento, porque você crê naquilo e você não avança, e você precisa avançar. E aí eu comecei a agir dessa maneira. Ninguém precisa saber que eu tenho depressão. Ninguém precisa saber que eu tomo remédio controlado. Ninguém precisa saber que eu faço tratamento psiquiátrico, que eu faço acompanhamento psicológico. Ninguém precisa saber. Porque essa dor, eu decidi, não significa que é o caso de todas as pessoas, não significa que essa atitude vai funcionar com todas as pessoas, mas eu decidi levar o meu problema de uma maneira não solitária, de uma maneira com solitude, acompanhando eu sozinha, para que outros olhares, outros conceitos, outras ideias, outras opiniões não atrapalhassem o meu tratamento. E começou a funcionar. Começou a funcionar porque eu aprendi a lidar com aquilo comigo. Eu continuei, voltei a fazer o tratamento. Mas interessante do tratamento antidepressivo é que você toma um antidepressivo, ele demora de 3 a 4 semanas para surtir efeito naquele sintoma que você tem, naquela necessidade que você precisa ser sanada. No entanto, os efeitos colaterais dele, eles surgem de imediato. Você toma um remédio de manhã, meio-dia você já está sentindo todos os efeitos colaterais. E os efeitos colaterais são muitos, muitos. E eu experimentei de tudo. E ainda experimento. Você tem queda de cabelo, você tem rachadura na perna, na pele, você tem feridas na boca, você tem ressecamento da boca, fica amargando tudo, falta de apetite, excesso de apetite, falta de sono, excesso de sono. Alguns toques aparecem. Teve remédios que eu escutava vozes. Era como se tivesse uma pessoa falando, eu olhava pro lado e não tinha ninguém. Teve remédios que eu tomava que eu estava dormindo e eu via uma cena acontecendo e eu tinha que acordar para ver se aquilo ali era verdade, eu não conseguia mais dormir. Teve remédios que me tiraram o sono durante dias. Teve remédios que o meu peito saía leite, como se eu estivesse amamentando. Teve remédios que me davam vários problemas na pele, constipação, diarreia, ânsia de vômito, tontura. Enfim, é um inferno. Mas é um inferno necessário. Porque
Só quem sabe o que é depressão é quem tem, é quem passa por aquilo ali. Não adianta tentar explicar. E graças a Deus, eu nunca tive nenhuma tendência, nenhum pensamento suicida. Não. Muitas vezes eu desejei que Deus me desse um descanso, um sono eterno, que a vida não tem sentido para quem está passando por uma depressão. Você não tem sentido para acordar de manhã, por mais que você tenha tudo que todo mundo olha achando que é maravilhoso, mas você não vê sentido. A tua dor, a tua aflição, a tua angústia, ela sufoca, ela falta o ar. Tem muita deficiência do autocuidado. Para que autocuidado? Não tem. E às vezes as pessoas dizem assim, é só levantar e ir para a vida, mas não é. Mas graças a Deus, isso nunca interferiu na minha vida, no meu cotidiano. Porque eu aprendi que essa é uma luta minha. Pode até parecer egoísmo, pode até parecer alguma coisa negativa, mas comigo funciona. E assim eu lido melhor com isso. Tem episódios bem difíceis. Tem episódios assim que não dá para levantar da cama. Realmente não dá. E geralmente o Jonathan sempre trabalhava fora a semana toda. E só estava em casa no final de semana e isso me ajudava muito. Porque eu levantava ali rápido, fazia qualquer comida de qualquer jeito para os meninos. Eles comiam, mas eu conseguia levar para a escola, eu conseguia buscar na escola. Eu conseguia fazer o básico do básico. Mas esse básico eles tinham. Eles sempre tiveram esse apoio. Eu sempre consegui ir para a igreja, me arrastando muitas vezes, mas eu estava ali. Então Deus, ele me auxiliou, ele me permitiu que esse problema ele não interferisse tanto na minha vida. Fiz minha faculdade, fiz pós-graduação, continuo estudando, me dedico às coisas que eu tenho que fazer na igreja, mas não por mim. Cada vez que eu olho para mim, cada vez que eu olho para os meus sentimentos, para as minhas forças, eu vejo que Deus me carrega constantemente. E algumas pessoas podem pensar assim, mas a Igreja Adventista tem uma mensagem de saúde muito importante. É verdade. Nós temos. E durante muito tempo isso tem me auxiliado muito. Porque era para ser bem mais pesado. Por causa dos remédios muito pesados que eu tomei, eu sempre tinha recorrentes crises de gastrite. E o remédio para tratar a gastrite é um remédio que te leva para o hospital. Quando eu tinha crise de gastrite, que eu tinha que voltar para o tratamento, eu passava 3, 4 dias internada, porque a minha imunidade é sempre muito baixa. Quando tem uma gripe lá na esquina, eu já estou deitada. Então, qualquer coisa me derruba. E eu comecei com o tratamento do natural, de remédios naturais, acompanhamento natural. Mas eu não deixei o remédio do psiquiatra, porque às vezes que eu tentava ficar só com um, comigo não funcionava. Vinha sempre dobrado, vinha sempre mais pesado. Mas eu consigo diminuir o efeito desses remédios com um tratamento natural. Infelizmente, eu ainda não consegui fazer uma transformação alimentar na minha vida. Então, eu tenho que equilibrar. As outras coisas eu vou tratando com remédio natural. Eu sempre uso. E tem me auxiliado muito, tem me ajudado muito a diminuir até o efeito colateral de algumas medicações que eu tomo. Então, Deus tem conseguido me levar a caminhos que eu não imaginava que Ele levaria, pelo poder, pela autoridade, pela misericórdia que Ele tem na minha vida. Porque se fosse por mim, pela minha força, eu não chegaria a lugar nenhum. E quando eu comecei a entender que não era uma questão de fé, quando eu comecei a compartilhar as minhas
angústias, os meus medos, as minhas falhas emocionais só com Deus, a coisa rendeu de uma maneira maravilhosa. São os meus melhores momentos. Porque assim, é como se estivesse num tanque de água, no período que você está em crise. Quando você estivesse num tanque de água e esse tanque ele fosse coberto por um vidro e você não consegue respirar, chega a sufocar, falta o ar. Mas aí de vez em quando Deus vai lá e tira, e aí você sai, toma um banho, levanta a poeira e segue para a vida. E às vezes eu me questionava, mas por que eu tenho que voltar para lá, para o tanque de novo? Por que eu não fico só aqui fora? Por que o Senhor não faz isso? E eu entendi que quando eu estava no tanque de água, nos momentos mais difíceis, são os momentos que eu estou mais próxima dele. Porque são os momentos que eu não tenho muito com quem contar. Não que eu não tenha uma rede de apoio familiar boa, mas é porque eu optei por fazer assim porque é melhor para mim, funciona comigo. Então, é um momento que eu me dedico total, de entrega total para ele. É onde eu falo tudo, eu exclamo tudo, eu peço tudo, é onde eu reconheço a minha impotência e é onde ele me faz muito grande. É onde são nesses momentos que eu escrevo as minhas melhores mensagens. São nesses momentos onde eu tenho o maior aprendizado da palavra de Deus. São nesses momentos onde eu tenho uma maior compreensão do que Deus quer para minha vida. São nesses momentos que eu cresço espiritualmente. Eu entendo, eu acredito que Deus ele encontra ferramentas diferentes para alcançar cada um de nós. A ferramenta que Deus encontrou para me alcançar foi essa. Porque eu me conheço. E hoje eu sei que essa ferramenta é a que funciona comigo. Hoje eu sei que se eu voltasse àquele êxtase da saúde física, mental, emocional, talvez eu me afastasse de Deus. Porque talvez eu voltasse a ser aquela pessoa prepotente, aquela pessoa que confia muito em si. Então, de vez em quando, eu preciso cair de joelhos nos pés do Senhor. De vez em quando, eu preciso reconhecer a minha impotência, a minha incapacidade. De vez em quando, eu preciso reconhecer que não é o dinheiro que resolve o meu problema, que não é a medicação só que resolve o meu problema, que não é o estudo que resolve o meu problema, que não é as pessoas que estão ao meu redor que podem resolver o meu problema. É só Deus. É só Deus. Todas essas outras coisas, elas são auxílio. Tanto é que Deus coloca na nossa vida. Elas são auxílio. Mas só Deus, nos seus piores momentos, é que pode tirar dali. É que pode te mostrar que quando você não tem nada para recorrer, você tem tudo. Porque aí é onde Ele pode agir. Pode ser que essa ferramenta não funcione com você, Deus queira que não funcione, mas Deus queira que você reconheça a ferramenta que Deus usa para te moldar, para te estabilizar, para te fazer crescer espiritualmente, crescer como pessoa. Mas é a minha ferramenta e eu louvo a Deus por ela. Eu louvo a Deus por eu ter tido um AVC, eu louvo a Deus por eu ter uma depressão, eu louvo a Deus porque enquanto eu estou padecendo numa enfermidade, às vezes, Deus está suprindo tudo que falta ao meu redor. Tudo que falta. Então, esse problema ele é tão pequeno diante de todas as outras coisas que Deus faz por mim. Ele é tão pequeno que ele não tem espaço na minha vida para eu me lamentar. Ele não tem espaço na minha vida para eu questionar o poder de Deus. Muito pelo contrário. Quando eu olho para todas as coisas que Deus faz, quando eu olho para as minhas limitações emocionais e eu vejo tudo que eu já fiz, tudo que eu faço, é impossível não ver o poder de Deus. É impossível não ver a ação de Deus na minha vida. E isso me aproxima dele, isso me faz grata a ele, isso me faz
sentir uma vontade de me dedicar cada vez mais a Ele, de nunca dizer não para as coisas que Ele pede para mim, de procurar a cada dia mais aprender, de procurar a cada dia mais conhecer sobre Ele. Porque a nossa caminhada cristã, ela não vai chegar ao fim enquanto Jesus não voltar. Não adianta nós pensarmos que 20 anos, 30 anos de igreja, de estudo de Bíblia, de sermões, disso, daquilo, nos capacita para alguma coisa. Não. A cada dia que passa, nós temos novas provações, nós temos novos problemas para serem vencidos, novas fraquezas. E isso é bom, porque quando nós descobrimos essas fraquezas, nós vamos àquele que tudo pode. E Ele molda, e Ele transforma. Porque esse processo aqui, ele é um processo de transformação, para que estejamos aptos a habitar com Cristo na eternidade. E nós não podemos olhar para Deus e dizer, isso não é Deus, porque isso é ruim, porque isso... Não, não é assim. É a maneira que Deus encontra, que você ou que eu permite que Ele trabalhe. Porque se fosse de outro jeito, eu não permitiria. Se fosse de outro jeito, Deus não teria autonomia sobre a minha vida, porque a minha vida estava no meu controle, estava no meu poder. Então, não é questão de falta de fé, muito pelo contrário. É um meio que Deus usa para que eu me aproxime de Deus. E eu louvo muito a Deus por isso. Porque a cada dia eu aprendo mais, a cada dia eu cresço mais. E a cada dia eu entendo e eu vejo a mão dele me sustentando, a mão dele me conduzindo, a mão dele me guiando. Que esse meu relato sirva para você que talvez está passando por alguma enfermidade, por algum conflito, talvez um relacionamento, talvez não seja o meu. Com certeza vai ser algo diferente. Mas entenda que o seu problema, ele não deve te limitar. Não deve te limitar, não me limita, não me rotula. Muito pelo contrário, me impulsiona para fazer outras coisas, para fazer mais. Porque eu sei que por trás de mim tem um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode. E eu coloco os meus projetos na mão dele para que ele me conduza, para que ele encontre a melhor maneira de fazer essas coisas acontecerem na minha vida. Problemas a gente tem, obstáculos a gente tem, dificuldade a gente tem. Mas que o nosso foco seja nas outras coisas, nas outras bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, nos outros suprimentos, nas outras maneiras que Ele tem trabalhado. Quando a gente foca muito só no problema, só na dificuldade, os nossos olhos ficam cegos para ver Deus trabalhando e operando na nossa vida. E isso nos torna as pessoas ingratas e murmuradoras, e isso nos afasta de Deus. Que os seus olhos possam, e os meus também, a cada dia, desfocarem do problema, desfocarem da enfermidade, das limitações e olharem para a magnitude do poder de Deus transformado na nossa vida. E no próximo vídeo tem mais.